Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do nosso estudo da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos aqui com a segunda parte, exemplo, capítulo 2, Espíritos Felizes. Hoje com a manifestação do Senhor Jean Reynaud. Leitura, estudo, passo a passo, linha a linha. Vamos lá então? Se você não assistiu os vídeos anteriores, lembrando mais uma vez, busque a playlist O Céu e o Inferno. Vamos lá? Juntos estudarmos. Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Meus amigos, como esta vida é significativa, esta vida nova. Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu imenso curso as almas excitadas com o infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam, permitindo-me fruir as esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora radiante que anunciam o Todo-Poderoso. Fui salvo, não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do Príncipe Eterno, que me fez evitar as nódoas impressas pela ignorância sobre a pobre humanidade. Minha morte foi abençoada. Meus biógrafos a julgarão prematura, os cegos. Lamentarão alguns escritos nascidos do pó e não compreenderão como o ruído que se faz ao redor do meu túmulo recém-cerrado. É útil para a causa santificada do Espiritismo. Minha obra estava terminada, mas meus precursores prosseguiam na lida. Eu havia atingido esse ponto culminante em que o homem, após dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. Minha morte reaviva a atenção dos letrados, direcionando-os para minha obra principal, que diz respeito à grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que em breve os encantará. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam vosso roteiro. Jean Reynaud. Então aqui o nosso irmão vem nos dizer que havia cumprido sua etapa terrena, que a sua obra, ou seja, que a sua missão pessoal e coletiva havia sido concluída, a sua etapa aqui estava finalizada, tudo estava certo, e que no tempo, em breve, eles seria reconhecido todo o seu esforço e que ele estava amparado pela superioridade dos bons espíritos, aliás, pelos espíritos superiores. E aqui continua. Outra comunicação espontânea recebida em Paris, dessa vez em uma reunião familiar. O espírito responde a uma reflexão feita sobre a morte inesperada numa idade pouco avançada, que a muita gente surpreendeu. Vamos lá então. Quem lhe disse, meu amigo, que minha morte não representa um benefício para o espiritismo, para o seu futuro e por suas consequências? Tem observado a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? Primeiro Deus deu as provas materiais, o movimento das mesas, as batidas e toda espécie de fenômenos. Tudo para achar atenção, um prelúdio recreativo. Para que os homens crescem, fossem necessárias palavras palpáveis. Agora a realidade é bem outra. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso e à frieza da razão. Não mais os fenômenos físicos, mas coisas racionais que devem convencer e atrair até os incrédulos mais teimosos. E isto é apenas o começo. Note bem isso que lhe digo. Toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis, virá a seguir, e o número de adeptos da fé espírita, que já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus há de servir de inteligências de escola, das sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso que se espalhará sobre toda a terra, como um fluido magnético irresistível, e impelindo os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência, que nos proporciona ensinamentos tão sublimes.
todos hão de agrupar-se em torno de vós, e independentemente das credenciais acadêmicas que lhes tenham sido outorgadas. Hão de fazer-se humildes e pequenos, para que aprendam e se convençam, depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos. Vão servir-se da sua autoridade e da notoriedade de seu nome para levar ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo a que vós todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana, pelo conhecimento raciocinado e profundo das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. E aqui nós percebemos que este Espírito vem trazer uma comprovação sobre a importância da doutrina espírita. Como nos diria Leon Denis, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Crer, mas saber por que crer e no que crer, como nos trouxe, através de Allan Kardec, o ensinamento de que fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vamos lá então, a sua evocação então. Evocação. Comunicação a seguir foi recebida em Bordeaux. Acolho com prazer o seu chamado, senhora, pois tem razão. De fato, a perturbação espiritual, por assim dizer, não existiu para mim. Entre parênteses, isso respondia ao pensamento da médium. Exilado voluntariamente sobre a terra, vossa, onde devia lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo no momento. Sempre tive a consciência da pátria, e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. Agradeço-lhe por ter concordado em vir, mas não acreditava que meu desejo de entrevistá-lo pudesse ter influência sobre o senhor. Certamente há entre nós uma diferença tão grande que pensar nisso infunde-me grande respeito. Agradeço-lhe o bondoso pensamento, minha filha, mas saiba também que, seja qual for a distância que entre nós se coloca por conta de provas, porque eu tenho passado com rapidez, e sucessos relativos, existirá sempre um poderoso laço a nos unir, a simpatia. E esse laço, por sua vez, estreitou-se por conta de seu perseverante pensamento. 2. Que, ainda que muitos espíritos já tenham explicado suas primeiras sensações ao despertar, teria a bondade de dizer o que experimentou ao dar-se por si e como ocorreu a separação entre o espírito e o corpo? Resposta: como ocorre com todos, senti aproximar-se o momento da separação, mais feliz que muitos outros. No entanto, a separação não me causou angústia, pois já lhe conhecia e as suas consequências, enquanto tenham sido estas ainda maiores do que imaginava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que se tenha conservado, sempre são mais ou menos atenuadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, mas a admiração imensa. Os esplendores celestes revelados diante dos meus olhos fulguravam com todo o seu brilho. Meu olhar maravilhado mergulhava na imensidade desses mundos cuja existência e habitabilidade eu proclamara. Era uma miragem que me revelava e confirmava a veracidade de meus sentimentos. Por mais que se julgue seguro ao falar, o homem tem, frequentemente, momentos de dúvida, de incerteza no fundo do seu coração. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Convencido da verdade que eu queria que outros admitissem, muitas vezes tive de combater em mim mesmo o desalento de ver e tocar, por assim dizer, a verdade, mas de não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de nela acreditar, para marchar com segurança na estrada a seguir. Pergunta: professou o Espiritismo quando em vida? Resposta: entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão.
mesmo sem conhecê-las. Também pode ser espírita todo homem que crê na imortalidade da alma, na reencarnação, na marcha incessante do progresso, nas provas terrestres, ablusões necessárias ao aprimoramento. Em tudo isso eu acreditava. Era espírita, portanto. Compreendia a erraticidade, elo intermediário entre encarnações, purgatório, onde o espírito culpado despe-se de suas vestimentas sujas para revestir-se de uma nova, e onde o espírito que está progredindo tece um cuidado à nova túnica que deve trajar e que deseja conservar pura. Como lhe disse, eu já compreendia, e sem professar, continuei a praticar. Nota: essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. A semelhança dos pensamentos e o estilo de linguagem permite-nos, ao menos, presumir a identidade. A expressão tece com cuidado a nova túnica que deve trajar é encantadora alegoria, que mostra o esmero em que o espírito está progredindo. Prepara a nova existência, que deve fazer com que progrida ainda mais. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e por vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Então aqui nós podemos perceber que o mais importante que uma denominação é que nós procuremos, nem que seja uma vírgula por dia, vivermos aquilo que nós falamos, que aquilo que nós dizemos acreditar. É claro que a prática sempre é mais delicada do que a teoria, porque nos confrontamos com as provas e com todos os obstáculos. Mas busquemos o esforço e a prece contínua e havemos de conseguir e obteremos o êxito, certo? Bom, este foi mais um estudo aqui da obra O Céu e o Inferno, e no próximo vídeo, na próxima semana, estaremos adentrando na comunicação de Antônio Cousteau. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.